Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no nosso Conversando sobre Citologia. Vamos falar mais uma vez sobre citologia clínica, já que as perguntas que vêm, a maioria de citologia clínica cervical. Então, assim, é óbvio, eu vou falar de outras citologias, com certeza, mas é porque o volume que eu tenho recebido de pedidos para falar de citologia cervical, ele é bem maior. Então, eu vou tentar atender essa demanda, principalmente algumas questões que são um pouco mais, digamos assim, básicas, para a gente ir avançando e fazendo outras mais avançadas. Nada impede que também eu faça algum tópico que venha a atender alguns pedidos sobre determinado tipo de citologia. Bom, mas hoje eu estou aqui eu até tomei nota, com uma pergunta que foi de Anderson, de Minas Gerais. Ele queria saber como classificar flora bacteriana, especificamente flora bacteriana. Então, vamos falar um pouco sobre isso. A microbiologia é para ser feito por um profissional de microbiologia. Mas o que é que a citologia pode fazer? Ela pode dar um indicativo para, a partir daí, fazer uma cultura de secreção vaginal ou uma pesquisa para um outro tipo de micro-organismo. Então, o que é que a gente tem que fazer como citologista atuando nessa área? É descrever a morfologia, determinar o predomínio dessa flora, para que aí o clínico, em posse desse resultado, possa tomar as devidas providências. Se vai fazer, por exemplo, uma pesquisa para clamídia, uma para micoplasma, ou se vai fazer cultura de secreção. Então, vai depender do que der ou que for proposto nessa citologia. Então, é muito importante que a gente conheça bem a parte de flora vaginal. Especificamente hoje, e atendendo ao pedido, eu vou falar de flora bacteriana. Então, assim, eu não vou falar dos outros micro-organismos, até porque ficaria muito grande. E a gente tem esse pedacinho aí de conversando sobre citologia, que é sempre um vídeo curto, que pode ir de 15 a 20 ou 25 minutos. Então, para encurtar a história, vamos direto ao assunto. E vocês vão ver aí, está aparecendo o laudo, né, uma parte do laudo do SUS. Quer dizer, na realidade, essa folhinha do SUS, ela vem em dupla face. Uma face é para a parte clínica. Essa parte clínica vai mostrar algumas análises que foi feito pelo ginecologista, o colposcopista, e tem uma análise colposcópica, né? E aí o que é que acontece? Quando a gente vira a folhinha, tem a parte da citologia, que o nosso programa SUS, ele tem a citologia como um método de triagem, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Então, vamos passar aqui, vocês estão vendo aí nesse retângulozinho marcado de vermelho, que é a parte da microbiologia, né? Então, tanto tem aí a conclusão, se tem inflamação, os tipos de inflamação, se vê que tem. Eu tenho aqui, vou até marcar aqui com o laserzinho, que fica melhor para vocês verem. Ó, aqui, ó, eu tenho uma parte para denominar inflamação, tá certo? E tem uma partezinha aí, ó, que ele chama atenção sobre metaplasia, reparo, né, a atrofia com inflamação, radiação e outros para você especificar. Mas aqui embaixo é que tem a parte realmente da citologia, da microbiologia. Então vamos passar isso daí para a gente ver como é que fica. Ó, o que é que a gente vê agora? A gente vê um espaço da microbiologia se referindo especificamente sobre lactobacilos, tá certo? E aí você tem embaixo cocos e mais para baixo você tem bacilos supracitoplasmáticos sugestivos de Gardnerella immobilunx, outros bacilos que você pode especificar, até porque a gente sabe que os bacilos que colonizam a microbiota vaginal geralmente são coliformes fecais, então a gente tem aí os gram-negativos, né, como por exemplo a coli, a Klebsiella, a Edwardziella e por aí vai. A Escherichia coli tem uma frequência muito alta, né? Então a falta de asseio adequado ou alguns problemas de incontinência pode levar a uma alteração da microbiota vaginal, principalmente em crianças e idosos, né? Então é uma incidência muito alta. Então, se você achar alguma outra coisa, né, de bactéria que não esteja especificada aqui, você ainda tem um espaçozinho aqui para colocar outros, né, ou especificar. Vamos em frente. Então, o que é que a gente pode chamar a atenção aqui? A flora
né? Quando a gente fala de flora bacteriana, antes a gente tem que falar um pouquinho de flora vaginal. Deixa eu sair daqui da frente. Bom, flora vaginal, né? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho bactérias aeróbicas, anaeróbicas e facultativas, né? Ou seja, a aeróbica ela pode ser induzida a se tornar uma anaeróbica facultativa. Eu tenho bactérias com formato de cocos, outros de bacilos, vou ter fungos, isso é uma microbiota normal. Aí você diz, poxa, professor, mas Cândida numa flora normal, isso está correto? Sim, sim. O que a gente vai chamar a atenção, e você deve estar sempre atento na citologia, é essa presença dessa Cândida, ela está exacerbada? Outra, eu tenho alterações citológicas ou citomorfológicas que refletem uma resposta de inflamação, que a gente chama reativa, aí sim, aí eu tenho um quadro inflamatório. Mas se eu acho uma levedurazinha perdida, ou duas ou três, sei lá, e não vejo nada, eu não vejo alterações, primeiro, né, nas células, eu não vejo alterações nas células, e também não vejo, por exemplo, muitos polimorfos. Então, aquela citologia está normal, aquela microbiota está normal, mas a gente tem que sempre ficar de olho no que é considerado normal. A flora normal, ela deve ter o quê? A flora bacteriana. Então vamos ver o que é que a flora normal ela tem que ter. Vamos lá. Então o predomínio dessa flora tem que ser por bacilos de Dodderlein, certo? Ou seja, lactobacilos, né? E aí o que acontece? Esses bacilos passam para a gente, né? E é o que acontece, que há realmente uma flora ali equilibrada, normal, predominante. Porque os lactobacilos, eles são bactérias que vivem comercialmente na microbiota vaginal e dá essa microbiota um pH acidificado. E as bactérias patogênicas, elas não se desenvolvem, elas não conseguem viver bem, digamos assim, num pH ácido. Elas vivem bem no pH alcalino. Então, esses lactobacilos, como eles consomem o glicogênio que está lá nas células intermediárias, né, do epitélio escamoso, o que acontece? Ele produz um metabólito, né, e esse ácido lático, que é o produto desse metabólito, vai tornar esse pH levemente ácido, que vai em torno de 4,5 a 5,5. Daí as bactérias patogênicas, elas não conseguem se desenvolver bem nesse ambiente, nesse microambiente. E aí, o que acontece? Você tem um equilíbrio da flora. Né? O corpo da gente é assim, por exemplo, a gente tem na pele, na garganta, bactérias que elas são saprófitas, né, consideradas da flora, mas elas podem também se tornar patogênicas. Como é que se comportam esses lactobacilos? Veja só, eu tenho aqui bacilos, ou lactobacilos, com ou sem citólise. Então, ora você pode ver com citólise, ora você pode ver sem citólise. O exemplo a gente vai ver citólise quando o lactobacilo está digerindo alguma coisa que seja a célula intermediária por conta do glicogênio que tem dentro dela. Eu vou ter um quadro de núcleos desnudos, ou seja, sem citoplasma. Essa paciente provavelmente vai ter um corrimento levemente branco, homogêneo, e muitas vezes isso é confundido até com candidíase, quando essa citólise é muito intensa, o que leva a muita condição de erro e usos de fármacos, de fazer tratamento desnecessários, certo? Esses bacilos de Dodderlein, eles são relativamente fáceis de identificar, porque eles têm uma morfologia variada, eles variam de tamanho, coisa que você não vê muito nos bacilos patogênicos, né? E aí o que acontece? Ora eles podem estar curtos, eles podem estar longos, eles podem estar variando na sua espessura e eles têm as bordas arredondadas. Então esse conjunto aqui nos leva a concluir que eu posso ter bacilos de Dodderlein, ok? Então vamos em frente. O que a gente vai ver? Aqui tem uma imagem mostrando justamente eles variando de tamanho, né? Você vê um maiorzinho aqui, um outro menorzinho, as bordas deles são arredondadas. Você diz, mas professor, isso é muito difícil da gente ver e tal.
Vejam lâminas e lâminas e lâminas e lâminas normais. Vejam a característica dele. Analise bem que você vai perceber a diferença entre ele e os outros tipos. O ideal seria ver algumas lâminas de Gram, depois ver lâminas normais e depois ver as floras alteradas e aí comparando, certo? Então, tá aí os lactobacilos, você não vê citólise, as células estão íntegras. Aí o que é que acontece? Vamos em frente. Eu tenho aí um quadro agora com citólise intensa. Você vê que eu tenho núcleos aqui. Cadê o citoplasma do núcleo? Ó? Não tenho. Aqui tem um vestígio de citoplasma. Aqui tem outro, né? Eu tenho uma célula ainda inteira aqui, mas eu tenho núcleos desnudos. Quando você tem uma paciente com intensa citólise, a secreção esbranquiçada, né, aquele corrimento esbranquiçado, ele é maior, ele é um pouco mais denso, e aí engana ainda mais os menos avisados, que aquilo pode ser cândida, né? Cândida a gente sabe que a secreção ela é feito leite coagulado, não é aquela secreção homogênea, né? Então, ó, vamos ver aqui no caso da vaginose bacteriana, que é muito comum também. Como a gente tem muitos casos de alteração de flora bacteriana, na maioria deles vai ser Gardnerella. Mas aí, essa vaginose, ela nunca vem só. E aí, o que é que acontece? Muitas vezes ela vem associada a outras bactérias, inclusive uma que é o Mobilunx. Então, eu vou ter todas essas bactérias aqui associadas. E o que é que acontece? É muito interessante isso, porque eu posso ter essas bactérias aqui com morfologias semelhantes, que a gente chama de cocobacilos, eles são granuláveis, eles têm formatos variados, eles são pequenininhos, parece mais uma poeira. Só que a Gardnerella, por se comportar de uma determinada maneira, é uma das chances que o citologista tem de afirmar que é Gardnerella. E aí, a Gardnerella, ela cria um microambiente também que ajuda muito ao micoplasma se desenvolver. Então, às vezes, o que é que acontece? É mal resolvida a questão. É que você encontra uma vaginose bacteriana que não é uma inflamação. E, obviamente, por conta da Gardnerella. Mas, às vezes, você encontra Gardnerella com resposta inflamatória. Então, isso não é da Gardnerella. Isso é de algum outro micro-organismo que está associado ou outra causa, outra etiologia, e que uma delas pode ser o micoplasma, porque a gente não vai observar micoplasma pela microscopia de luz. Então, uma das maneiras de resolver o problema dessa inflamação, onde você só vê Gardnerella, mas que você vê também alterações citomorfológicas nas células, como as alterações reativas, é investigar se tem micoplasmas urogenitais, porque entra também no grupo os ureoplasmas, né? Então, é importante verificar isso. Então, uma hora você tem a vaginite declarada, digamos assim, onde você tem somente alteração de flora, e o clínico vai tratar conforme a queixa da paciente, se ela tem alguma reclamação, muita secreção, está incomodando, porque tem odor e fica essa secreção o tempo todo, e aí vai juntando mais sintomas, sinais e por aí vai. Mas se a paciente não tem nada, isso não precisa tratar, vai passar a época dessas Gardnerellas estarem predominantes, e aí a coisa muda e os lactobacilos entram em ação novamente, mantendo essa microbiota normal, tá certo? Então, vamos ver aqui essa imagem e fazer uma comparação. Por exemplo, eu tenho cocobacilos, eu tenho cocobacilos. Aqui eles estão espalhados, você vê que parece uma poeira, a gente não consegue visualizar bem, tá vendo? Ó? E está espalhado pela célula toda. Tem alguns sinais de inflamação. Eu tenho aqui um pouco de halo, eu tenho polimorfos. Então pode ser que essa flora esteja diretamente provocando essa reatividade ou seja alguma outra coisa associada. O Trichomonas gosta muito de ter esse tipo de flora. Mas aqui eu tenho a morfologia parecida, só que eu tenho a clue cell, né? A célula-alvo, com essa nuvem, ou nas bordas ou sobre a célula, ou então entre as células. Esse sinal, que a gente chama muitas vezes como se fossem nuvens nebulosas, né? Ajudam a
definir que isso é uma vaginose. Você vê que o fundo do esfregaço, ó, não tem polimorfo, as células não têm alterações reativas, né? Eu não tenho um núcleo aumentado, eu não tenho um halo perinuclear. Então isso aí nada mais é do que uma vaginose, né? E aí quem é o carro-chefe é justamente a Gardnerella. Vamos em frente. E aqui, ó, com uma certa dificuldade, mas eu acho que dá para ver, você vê que em comparação àquela imagem anterior, essas imagens, a maioria delas estão no meu livro. Se você tem ele, dá uma olhada lá com mais detalhe, com riqueza de detalhe, porque a gente perde um pouquinho aqui no vídeo. E aí você vê, ó, parece um bacilo de bordas afiladas, na verdade ele é assim, e ele é um pouco curvado. Alguns chamam de letras chinesas quando eles se acumulam um pelos outros. Então, às vezes tem Gardnerella misturada, então você não vê especificamente o mobiluncus. Mas o mobiluncus é como se fosse, eu faço uma analogia o seguinte. O escocobacilar Gardnerella parece uma vírgulazinha. E o mobiluncus, ele parece um parênteses. Bom, aí vamos ver aqui sobre os demais. Veja, a gente vê lactobacillus, a gente vê bacilos, né? Vê alguns bacilos diferenciados como o mobiluncus, que a gente viu até agora. E aí, veja só, eu chamo a atenção no seguinte. Quando você está olhando flora e você vê vários tipos de bactérias, você tem que definir quem está comandando, ou seja, quem é que está mais ali naquele microambiente. Por exemplo, se eu estou vendo alguns bacilos, alguns cocos, mas o predomínio mesmo é de lactobacillus, a minha flora é lactobacilar. Se eu vejo alguns lactobacillus e vejo bem muito bacilos, então a flora é bacilar. E assim sucessivamente. Então, você não vai liberar um laudo assim, flora mista, de uma paciente de ambulatório que chegou ali, colheu uma citologia como preventivo. Não, essas pacientes, elas poderiam até ter uma mistura aí, uma flora mista, se elas estivessem entubada, hospitalizada, dentro de um UTI. Mas, gente, a bactéria na microbiota vaginal, ela vai ter sempre um predominante. Então, você tem que ver quem que está predominando ali, tá certo? E liberar a bactéria que está predominando, a morfologia dela. Se for uma bactéria patogênica, o que é que vai ser feito? Você vai precisar fazer uma cultura. Óbvio, isso aí, o clínico ou quem for interpretar esse exame vai ver que a flora está alterada, uma flora bacilar, tem alterações inflamatórias, e aí o que é que vai ser feito? Pede-se uma cultura. E aí o microbiologista vai identificar a bactéria e fazer o antibiograma caso seja necessário. Certo? Então, ó, não poderíamos deixar de lado a questão dos cocos. Então, os cocos gram-positivos, os estáfilos e estrépitos também podem colonizar. A maior frequência são dos bacilos, né? Principalmente os gram-negativos, os não fermentadores. Mas eu também posso ter cocos gram-negativos, que é o caso da Neisseria, que é um diplococo, né, gram-negativo, que é responsável pela gonorreia, pela blenorragia, né? Uma doença que até então estava um pouco mais esquecida, viu? Mas agora tem aparecido bastante, assim como sífilis e outras coisas que estão oscilando aí. Talvez a falta de cuidado, a falta de atenção, a preocupação com outras doenças sexualmente transmissíveis, tenha deixado um pouquinho de lado o cuidado com as outras, né? Então, tomar vacina para HPV não significa que você está imune à Neisseria, não. Então, isso precisa ser esclarecido, a população precisa saber que você precisa ter cuidado, relações sexuais com camisinha e tudo mais. Mas a negligência tem aumentado. Bom, mas voltando para cá, vamos ver realmente aqui, ó, eu trouxe até aqui umas imagens, também essa é lá do meu livro. Você pode ver que aqui eu vejo, ó, vários cocos, né? Às vezes eles estão aos pares, às vezes estão individualizados. Você tem que descrever isso aqui. Então, os estrépitos é muito importante que sejam descritos na idade fértil, né? E aqui, nessa outra imagem, você vê mesmo que o predomínio são de cocos. Gente, cocos tem que ser uma bolinha mesmo, uma bolinha. Você não pode achar que é coco porque ele está parecido com uma bolinha. Tem gente que confunde Gardnerella com coco. Não pode, gente. Você tem que ver. Gardnerella é um negócio quase que sem forma.
Parece mais uma vírgulazinha, como eu falei. E os cocos estão lá, ó, as bolinhas, você consegue ver aqui bem, ó. Você consegue ver, tá certo? Então, gente, você tem que ficar de olho qual é a bactéria predominante, ok? Para, então, você classificar a flora. Lembrando, não tem essa história de flora mista, isso aí é meio balela, tá certo? Então, o que você vai fazer? Recapitulando. Predomínio de flora lactobacilar, ou Bacillus de Oberlein, me diz que a flora está normal. Presença de algumas outras bactérias em menor número com o predomínio de lactobacillus ainda é flora normal. Quando eu vejo, por exemplo, como eu citei, Candida, eu preciso ver se ela tem número, mesmo que os lactobacillus estejam predominantes, é uma outra questão. Você tem que ver se a Gardnerella ou se a Candida está aparecendo ali em um número acima do normal e se tem alterações reativas nessa paciente para poder descrever como inflamação. No caso das vaginoses, se não tem alteração citomorfológica, né, reativa, você não tem praticamente polimorfos e você só tem Gardnerella e células-alvo, você vai descrever que tem uma modificação de flora, você segue lá a frasezinha pronta lá do sistema Bethesda e esse laudo vai para o clínico e ele vai observar se a paciente tem queixas, daí ele vai fazer o tratamento clássico, com metronidazol e às vezes quando tem repetição outras associações. E se a Gardnerella está presente lá, você está observando a Gardnerella e ao mesmo tempo você está observando alterações inflamatórias, e isso é importante porque até alguns clínicos ficam sem entender porque você libera uma Gardnerella e aí tem inflamação, já que a Gardnerella é uma vaginose. Então é bom ser um pouco mais claro nas suas observações lá no finalzinho do campo do laudo e colocar lá que façam uma investigação sobre outro micro-organismo, como o micoplasma. Isso se tiver inflamação. Então, gente, eu vejo muito o pessoal achar Gardnerella e botar inflamação. Gardnerella e botar inflamação. Não façam isso. Você tem que analisar a lâmina, ver se tem alteração reativa, para daí liberar a inflamação. Senão, é uma citologia com alteração de flora apenas. Tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que eu tenha esclarecido a pergunta do Anderson. E no próximo, eu espero trazer mais alguma outra dúvida que vocês tenham a pedidos. Mas, gente, não esquece, dá um likezinho lá no vídeo. Aperta lá o sininho se você ainda não apertou. Se você não é inscrito e achou esse vídeo aí por acaso, se inscreve no meu canal e manda sugestões, faz algum comentário. Gente, tudo que vocês mandam para mim é enriquecedor, tá? Se tiver algo que eu não possa responder, eu vou tentar ver onde achar a resposta, tá certo? Eu não sou o dono da verdade, nem sei de tudo, mas eu tento aqui ajudar de alguma forma quem tem dúvidas e compartilhar alguma coisa da minha experiência e dos meus estudos, tá certo? Teve uma pessoa que me pediu muito para falar sobre HPV, que queria saber muito, alguns detalhes sobre HPV. Então, assim, como HPV é um tema muito amplo, quando você fizer a pergunta, me diga o que especificamente você quer saber sobre, por exemplo, o HPV. Porque o vídeo tem que ser curto. Então, eu não posso aqui dar uma aula de HPV, inclusive é o que eu trabalho, é o que eu pesquiso. Eu já tenho alguns capítulos de livros escritos sobre HPV lá fora, né, um publicado pela Springer e outro publicado pela Nova Publish, ambos foram publicados nos Estados Unidos. E aí, assim, eu posso falar muita coisa, mas me direcione o que é que você quer saber, tá certo, gente? Não tenham vergonha. Quem tem vergonha não anda, não evolui. Você tem que realmente dizer, olha, eu tenho dúvida sobre isso, eu quero saber um pouco mais. Não tem problema, embaixo do vídeo você acha espaço também para isso. Se não, manda para o meu e-mail, jacintocosta, tudo minúsculo junto, @hotmail.com. É sempre um prazer responder e ajudar, ou colaborar, ou compartilhar informações a respeito do assunto. Então, gente, até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir. E sucesso para você.